Muito bem. Vamos entrar agora em um outro item que intitula-se O Problema do Espaço. O espaço é de vital importância para a movimentação dos seres, especialmente do homem. Experiências de laboratório demonstram que, em uma área circunscrita, na qual convivem bem alguns exemplares de ratos, à medida que aumenta o número dos ratos, nele se manifesta a agressividade até o momento em que, tornando-se mínimo o espaço para a movimentação, os roedores lutam, dominados pela violência, ferocidade que os leva a dizimar-se. Olha que coisa fenomenal. Isso nós estamos falando de um pequeno animalzinho que se transforma em ferozes, uns contra os outros. Imagina o homem. Graças a isto, nas cidades e lugares outros superpopulosos, o respeito pela criatura e a propriedade desaparece, aumentando progressivamente a violência e o crime, que se dão às mãos em explosões de sandices inimagináveis. A diminuição do espaço retira a liberdade, restringindo-a na razão do volume daqueles que o ocupam, o que dá margem à promiscuidade no relacionamento das pessoas, com o consequente desrespeito entre elas mesmas. Tranquilamente. Quanto menos espaço os seres humanos tiverem, mais agressivos eles se tornam. Inconscientemente, a preservação do espaço se torna um direito de propriedade, que adquire valores crescentes em relação à sua escassez e localização. O homem, como qualquer outro animal, luta com todas as forças e por todos os meios para a manutenção da sua posse, a dominação do espaço adquirido e, às vezes, pelo que gostaria de possuir, tombando nas ambições desmedidas, na ganância. No relacionamento social, cada indivíduo é cioso dos seus direitos, do seu espaço físico e mental, da sua integridade, da sua intimidade, zelando pela independência de ação e conduta nestas áreas comportamentais. Quando os sentimentos afetivos irrompem e ele deseja repartir a sua liberdade com a pessoa amada, naturalmente espera compartilhar dos valores que ela possui, numa substituição automática daquilo que irá ceder. Trata-se de uma concessão-recepção, gerando uma ação cooperativista. A princípio, segundo Joana nos diz, o encantamento ou a paixão constitui a razão, quebrando um hábito arraigado sem chance de preenchê-lo por um novo, que exige um período de consciente adaptação para uma convivência agradável, emocionalmente retributiva. Apesar disso, ficam determinados bolsões que não podem ou não devem ser violados, constituindo os remanescentes da liberdade de cada um. O reino inconquistado pelo alienígena. Nos relacionamentos das pessoas imaturas, os espaços são de imediato tomados e preenchidos, tornando a convivência asfixiante, insuportável. Logo passam as explosões do desejo ou os artifícios da novidade. Surgem nesse período
as discussões por motivos fúteis que escamoteiam as causas reais, nascendo as mágoas, os rancores que separam os indivíduos e às vezes os arruinam. Nas afeições das pessoas amadurecidas psicologicamente, não há predominância de uma vontade sobre o outro, porém um bom entrosamento que sugere a eleição da sugestão melhor, sem que ocorra a governança de uma por outra, que, a submetendo aos seus caprichos, comprime-a, estimulando as reações de malquerença silenciosa que explodirá intempestivamente em luta calamitosa. Por isto mesmo, o afeto conquista sem se impor, deixando livres os espaços emocionais que substituem os físicos cedidos, ampliando seus limites da confiança que permite o trânsito tranquilo na sua e na área do ser amado, que ele não obstaculiza o acesso, o que é, evidentemente, de natureza recíproca. O homem ou a mulher de personalidade infantil deseja o espaço do outro. O homem ou a mulher de personalidade infantil, sem querer ceder àquele que acredita seu. Quando consegue, limita a movimentação do afeto a quem deseja subjugar por hábeis maneiras diversas, escondendo a insegurança que é responsável pela ambição atormentada. Se não logra, parte para o jogo dos caprichos, que termina em incompatibilidade de temperamentos, disfarçando as suas reações neuróticas. É uma pena. Isso nos casais é muito comum. A vida feliz é um dar, um incessante receber. A vida feliz é um dar, um incessante receber. Toda doação gratuita e nela embutida está a satisfação da oferta, que é uma forma de gratulação. Aquele que se recusa à distribuição padece a hipertrofia da emoção retribuída, experimenta carência, mesmo estando na posse do excesso. Somente doa, somente cede quem tem e é livre, interiormente amadurecido, realizado. Veja bem, a pessoa tem que estar amadurecida para desenvolver esse tipo de sentimentos, senão ele se sente roubado, não é? Eu não vou doar, não é? Assim mesmo, quando não recebe de volta e parece haver perdido o investimento, prossegue pleno, porquanto somente se perde o que não se tem, que é a posse da usura e não o valor que pode ser multiplicado. Somente, prestem atenção, somente se perde o que não se tem. Aquilo que nós temos não perdemos, porque é um direito adquirido. Ninguém rouba, ninguém tira, não perde, que é uma aquisição adquirida, não é? A pessoa se deve acostumar com o seu espaço, liberando-se da propriedade total sobre ele e adaptando-se mentalmente à ideia de reparti-lo com outrem, mantendo, porém, integral a sua liberdade íntima, cujos horizontes são ilimitados. Ademais, deve considerar que os espaços físicos são transitórios,
em razão da precariedade da própria vida material, que se interrompe com a morte, transferindo o ser para outra dimensão, na qual os limites, tempo e espaço, passam a ter outras significações. É fruto da ignorância. Nós, caríssimos ouvintes e estudantes que somos, e que já trazemos uma compreensão da vida espiritual, não comporta em nossa mente esse tipo de reação, de posse. Ah, Francisco, mas será que não tem pessoas? Meu Deus, infinitas pessoas. Como, por exemplo, briga por causa deste pequenino cachorrinho. Vocês gostaram, né? Meu amiguinho. O indivíduo briga por quê? Porque ele não tem maturidade psicológica. É uma criança infantil, entende? O indivíduo não se deu a liberdade de ampliar o seu horizonte e perceber que a vida é muito mais. A vida vale muito mais do que habitualmente nós a damos. Tem muito mais valor. Voltaremos.